Amigos queridos, bom dia. Que a paz de Jesus nos envolva em vibrações afetivas, com muita esperança, regando o coração de todos, com as vibrações de paz e de muita esperança. É com muita alegria que nós iniciamos mais um capítulo do Evangelho, falando do item 1 e 2, que nos convida a refletir em nós mesmos, na nossa intimidade, naquilo que realmente desejamos ser ou que somos. Nós vamos ler hoje, iniciando o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque estareis constrangidos a gemer e a chorar. São Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Convido a todos a elevar o seu pensamento até Jesus, para que nós possamos sentir a grandeza do Mestre em nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Mestre Jesus, com esta prece, nós te pedimos que ampare todos os nossos familiares, que envolva aqueles que ora se encontram nos hospitais, passando por suas dores, fortalecendo-os na fé, na esperança e na coragem de vencer esses momentos. Para aqueles outros que estão fora dos hospitais, mas estão doentes do seu espírito, que todos sejam envolvidos nas santas vibrações do seu amor. E hoje gostaríamos de pedir a Jesus que olhe por todos os nossos irmãos do Brasil, para que a paz possa ser compreendida na implantação do reino de Deus em nossos corações. Amigos, que Jesus nos fortaleça, trazendo para nós renovadas alegrias. Que assim seja. Meus queridos amigos, estamos iniciando um capítulo que vai abrir o leque sobre as bem-aventuranças, e nós vamos ver que o problema das bem-aventuranças, ele vai nos pedir muitas reflexões, especialmente que cada um faça as suas, antes de interpretar qualquer questão que venha acontecendo na sua vida, nos bastidores do conhecimento. Jesus nos traz a bem-aventurança com uma esperança de progresso, para que possamos partilhar as aflições, os trabalhos, e que cabe a um de nós salientar que o Mestre, ele vai nos mostrar que tudo aquilo que nós achamos que é sacrifício, sofrimento, são bênçãos educativas e redentoras. Esta é a proposta das bem-aventuranças. Então, nós vamos ver se nós compreendemos e se nós já aceitamos tudo aquilo que a lei de Deus nos propicia para a reeducação e não para nós, para a punição daquilo que muitas vezes achamos que é castigo. E nós vamos então convidar a todos a analisar na sua intimidade, para que você possa sentir se verdadeiramente você está compreendendo esse momento em que hora estamos vivendo. É preciso que a gente entenda também o que seja
Bem-aventurados os aflitos. E que aflição tem sido a nossa? De que forma nós temos visto essa questão das aflições? É importante que a gente possa situar dentro de um contexto que cada dia nós vamos entender que seja essa situação que estamos sendo convidados a vivenciar, que são as nossas oportunidades de sentir, de viver tudo aquilo que a nossa reencarnação tem nos propiciado. Por isso, amigos, é muito importante que a gente saiba o que sejam as minhas aflições. Muitas vezes, nós que nos sentimos aflitos, nós vamos abrindo várias expressões da nossa vida e achando que aquilo, na verdade, é um painel de aflição, de dor, mas existem situações que são educativas e que nós estamos convidados a compreender para que a gente possa se educar verdadeiramente. Então, aceitar não é conformar sem saber a razão. Todos nós somos bem-aventurados, ou todos nós seremos bem-aventurados quando nós edificamos o nosso coração o bem. E nessa pobreza material que ora nós encontramos, nós temos que viver com alegria, senão nós caímos nas aflições. As aflições surgem justamente porque muitas vezes eu não as compreendo, e aí eu fico me sentindo revoltado, e os aflitos, eles vão se classificando cada dia mais em situações diferentes. É preciso que a gente tenha mais cautela para conservar o nosso pensamento sem angústia, sem sofrimento, mas sabendo que todas as aflições têm um motivo ou anterior à nossa reencarnação ou à atual reencarnação. E se é atual, nós não podemos ampliar o problema, guardando mágoa, ressentimentos, que muitas vezes nós vamos alimentando justamente por não compreender o outro como espírito. Há muitas formas de aflição na nossa vida, e é por isso que nem todos os aflitos podem ser aquinhoados com a glória da bem-aventurança. Por quê? Porque ele não compreende a força da lei do amor, a lei que nos educa. Então, quando nós estamos falando do Evangelho, nós vamos perceber que todos nós precisamos entender o valor destas aflições que muitas vezes somos convidados a passar. Somos convidados a entender o bem que nós estamos sentindo. Por isso que ele fala, bem-aventurados os aflitos. Nós somos bem-aventurados quando nós, na verdade, compreendemos. A lei de Deus é a lei de justiça, é a lei do amor. Por isso, a reencarnação, ela nos possibilita uma nova oportunidade para encontrar com aqueles que nós estamos vivendo dentro do nosso lar. É a oportunidade de nós reconciliarmos. E todos os dias bate a porta do nosso coração o desejo de que a gente precisa corrigir esses momentos que vivemos hoje insatisfeitos, ansiosos. Por que isso? Porque muitas vezes não paramos para agradecer, para ver quanto nós temos sido amparados e agraciados pelo amor, pelo bem que tudo isso nós temos recebido. E hoje, com a doutrina espírita, nós estamos sendo esclarecidos cada dia mais, e nós precisamos buscar o nosso pensamento dentro da lógica, a fim de que a gente não venha nos desgastarmos sem proveito e muitas vezes nos embaraçando em situações que não vai nos levar a nada. Todos os dias nós sabemos que com certeza chega no mundo espiritual quantos espíritos e muitas vezes tristes, abatidos, né? Por quê? Porque não souberam compreender tudo aquilo que a lei de Deus nos traz. Uns ficam aflitos
porque eles queriam ter muito, queriam ter um guarda-roupa farto, uma mesa, e muitas vezes nós entendemos que não viemos para isso. Então é preciso que a gente analise quais são as nossas obrigações, o que viemos fazer. O mestre, ele continua a nos observar, a nos ajudar, e a maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se nós somos esses menos favorecidos, se somos visitados pela dor, muitos preferem a lamentação, caem no desespero, sem observar que é um convite a nossas renúncias. É um convite para a gente analisar profundamente, com reflexão, tudo aquilo que nós temos recebido. E é por isso que Jesus nos traz as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças só serão realizadas quando, na verdade, nós compreendemos o valor da reencarnação. Então, são poucos que desejam compreender as bem-aventuranças. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos, que podem ser grandes necessitados do mundo, mas que ainda não são benditos do céu. Por quê? Porque não compreenderam que Jesus está na supervisão de todos os nossos atos. E outra coisa, as leis de Deus estão dentro de nós. E é por isso que a gente precisa alimentar o pensamento de que muitos de nós ainda vivemos para os excessos. E nesses excessos, nós muitas vezes não nos alimentamos de força, de esperança, de alegria, e é por isso que muitas vezes também nós acabamos nos desorientando, desorganizando em relação a tudo que a vida nos oferece. Então, quando Jesus nos fala bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que choram, é para que a gente possa lembrar que se existe aflição gerando tranquilidade, há muita tranquilidade gerando aflição também. Muitas pessoas querem uma tranquilidade ociosa e isso gera para nós uma aflição no espírito. Então, compreendamos com muito carinho, amigos, tudo isso que a vida tem nos convidado a passar e a vivenciar. E é por isso que nesse capítulo que vamos estudar, precisamos que a gente veja qual é o remédio que nós precisamos. Às vezes, o nosso remédio está na educação daqueles que estão junto conosco, que vieram para nos ensinar. Por isso que o lar é uma escola. E por isso que muitos de nós estamos lutando para melhorar e aprimorando cada vez mais os nossos atos, nossas atitudes em relação ao bem, que é o bem na nossa vida. E valorizar a aflição de hoje é algo que nós precisamos repensar, porque muitas vezes, durante uma aflição, eu me ligo a Deus e eu cresço para o bem, porque eu vou entender que eu só serei aflitos se eu estiver distante do Evangelho. Procure, queridos amigos, a buscar dentro de você aquele pensamento de simplicidade, aquele pensamento de humildade, para que o reino de Deus se estabeleça em nossos corações, com alegria, lembrando que tudo isso virá com as nossas conquistas. O que você tem feito, irmão? Qual é o seu trabalho no bem? Quais têm sido as suas construções? Veja bem, se nós recusamos as lições que cada dia estamos recebendo, muitas vezes nós nos sentiremos mais aflitos e vamos chorar mais. E nessa escola bendita do lar, que a reencarnação nos oferece, é quando nós vamos ampliando toda a nossa esperança de progresso, auxiliando, acolhendo, amando e vivenciando mesmo com a lógica, com razão, tudo aquilo que Deus tem nos ofertado. Nunca se esqueça, amigos, que nós temos muitos espíritos que afeiçoam ao nosso coração, muitos espíritos que nos ajudam. E é por isso que hoje nós vamos iniciar um capítulo que vai nos convidar a saber, a sentir a grandeza da justiça divina, da justiça de Deus, para que nós compreendamos as causas atuais de nossas aflições
e as causas anteriores, que fazem parte da nossa história, que fazem parte de tudo aquilo que nós já vivenciamos. Então, o convite hoje é que nós, que somos bem-aventurados aflitos, porque nós seremos consolados pela verdade, pelo amparo, nos convida a reconhecer que os aflitos inconformados, e são aqueles acomodados no desespero, acima de tudo, eles são candidatos a buscar o socorro e a medicação. E o socorro e a medicação, eu tenho certeza que nós só vamos encontrar no trabalho do bem. Sintamos felizes com tudo aquilo que nós estamos trazendo, carregando os nossos fardos com serenidade, mas que estejamos convictos de que toda aflição excedente, ela complica o itinerário da nossa vida e ela corre mesmo por nossa conta. E nós sabemos que somos responsáveis por tudo aquilo que estamos fazendo. Que Jesus nos abençoe e lembrando que as bem-aventuranças serão sempre, sempre para nós o caminho da nossa libertação. Agradecemos a Jesus por esse momento, pedindo que nós possamos receber o passe junto a tantos irmãos queridos que nos envolvam e envolvam também em nossas vibrações de paz e de muita alegria. Amado Jesus, que cada um faça suas reflexões, receba o que ele necessita, fluidifica as nossas águas e que o bem seja constante em nossa vida. Deixe no coração de todos o abraço e as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, que assim seja.